Eu sou o servo missionário Roberto. O tema, o estudo de hoje é simples. Qual é a verdadeira doutrina que Cristo ensinou aos seus apóstolos? João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Em Mateus 10 ali, do 1:4, Marcos 3, Lucas 6, Deus, que é o próprio Cristo, em João 10, 30, eu e o Pai somos um, enviou os 12, confiou a sua doutrina, como vai dizer João 7, 14 a 17. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Olha só que interessante. Para a gente entender qual é a doutrina. O apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, não há dois evangelhos, há apenas um evangelho, apenas uma doutrina, que tem uma unidade universal com o Espírito Santo, que é a alma da igreja. Da verdadeira, não das igrejas. Aqui em João 7, você tem esse ensinamento do próprio Cristo. Só 7. Do 14 até 17, você já tem uma base. Qual é a verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina que Cristo ensinou aos seus apóstolos? Atos Apóstolos 2:42, ele perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão, na unidade. Era um só coração. Lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam e diziam: este homem não fez estudo de onde ele vem? Pois este conhecimento da Escritura? Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Deus envia Cristo, Cristo envia seus apóstolos. Aquele que rejeita os apóstolos rejeita Cristo, aquele que rejeita Cristo rejeita Deus. Aos 17, se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Não tem ensinamento de homens, é do alto, é o Espírito Santo agindo na vida de Jesus. Em Gálatas, olha o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar em Gálatas 1, como eu acabei de falar. Do 6 até o 9, você já tem uma base, que é um só evangelho, que é uma só fé, que é uma só doutrina. E tem envio. Estou, Gálatas 1, 6 até o 10. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós, que querem perturbar o evangelho de Cristo, mas ainda que alguém ou anjo abaixo do céu vos anuncie um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anatema. Repito aqui o que acabamos de dizer: se alguém pregar doutrina diferente da que recebesse, seja excomungado, ou algumas traduções inválida anatema. Aqui se já tem uma base. A Universal prega um evangelho, a Assembleia prega outro evangelho, a Adventista Sétimo Dia prega um evangelho, a Testemunho de Jeová prega um evangelho, a Calvinista prega outro evangelho, a Luterana prega outro evangelho e a Igreja Católica prega um evangelho universal. Uma só igreja. Você já está entendendo o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar? Esse é o verdadeiro evangelho, que não vem doutrina de homem, mas do alto, revelação do alto, como veio ali na vida do apóstolo Paulo, quando ele se converteu. Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Em Atos Apóstolos 9, ali do 1 em diante, você vai ver. Quem ele perseguia? A igreja perseguia os apóstolos. Olha só que interessante. Asseguro-vos, irmãos. Gálatas 1, 11 e 12. O evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não vos recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Em João 7, 14 ao 17, o mesmo evangelho que veio lá da glória sobre a vida de Cristo, que foi o próprio Deus, enviou ele. Aqui Cristo está enviando o apóstolo Paulo.
não doutrina de homens. Olha só. É isso que muitas igrejas não entendem hoje em dia. É uma só evangelho. Efésios 4, 4 e 5. É um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Só foi proclamado uma só fé. Romanos 1, 8. Se anjo ou outra pessoa pregar outro evangelho diferente que temos ensinado, seja anatema, inválido. Você vê essas igrejas vindas de homens, cada um prega um evangelho diferente. Em 2 Coríntios 11, 4, irá pregar vários Jesus diferentes. E as pessoas vão abraçar essa fé. É inválido, meu irmão. Se um anjo ou outra pessoa fundar outra igreja e pregar outro evangelho que seja diferente lá dos apóstolos, é anatema, é inválido. Em Atos dos Apóstolos, já tem uma base, a igreja. Atos Apóstolos 2,42, ó. Atos 2,42, ó. Olha só que interessante, ó. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reuniões, em comunhão, na fração do pão e nas orações, ó. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, que foi ensinado por Jesus Cristo. Olha de quanto esses apóstolos que eles se apartaram, eles fundam uma igreja, eles pregam outro evangelho, é inválido, meu irmão. Tem que seguir a tradição, tem que seguir o magistério da igreja, tem que seguir o ensinamento que Cristo ensinou. Olha lá, a doutrina de Cristo em Marcos, ó. Marcos, Mateus, Lucas, fala também Marcos, ó. Marcos 1, ó. Do 21, 22, ó. Quando Jesus começa a pregar, já tem uma base. Já tem uma doutrina. Marcos 1, 21, 22, ó. Dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhava-se da doutrina, ó. Porque ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ó, Cristo já veio com uma doutrina, ensinando os seus apóstolos. João Batista já pregava a doutrina, que é o evangelho. Atos dos Apóstolos, a Bíblia Ave Maria estou usando. Por que a igreja acrescenta doutrina? Porque é a doutrina dos apóstolos, doutrina da igreja, apostolado. Atos dos Apóstolos 9, que o apóstolo Paulo perseguia a doutrina dos apóstolos. Atos dos Apóstolos 9, 2. E pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, como o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens e mulheres que achassem seguindo essa doutrina, esse magistério apostolado. Atos dos Apóstolos 4. Olha só que interessante. Tem que ser unidade, meu irmão. Você quer seguir igreja que não tem unidade? Segue, mas tá fora. 4, ó. 32, ó. A multidão dos fiéis era um só coração, e uma só alma. Ninguém dizia que era as coisas que possuía, mas tudo entre eles era em comum, ó. Comunhão, unidade. Efésios não. Atos Apóstolos 6 ali, ó. Tá os 12 reunidos para eleger diácono, para ter sucessor de apostolado, olha só. Atos dos Apóstolos 6, ó. Por isso os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar, para eleger sucessores, para eleger diácono. Aqui em Atos dos Apóstolos 1, um curso de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas. Unidade, comunhão, fração. Não há dois evangelhos, não há duas doutrinas. A Universal prega uma doutrina. Nem é evangelho, porque eles não têm pastoreio, não tem tradição, não tem sucessores, não tem liturgia. A Mundial também não tem liturgia, não tem sucessores, não tem pastoreio. A Universal também não tem. A Assembleia do Reino de Deus também não tem. Pastoreio, que é o pastor, que é o sucessor de Cristo aqui, ó. Quando Cristo vai para a glória, deixa o seu pastor, que é quem? Pedro, João.
do 21, do 15 ao 17, ó. Tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que este? Respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou outra vez: Simão, filho de João, ama-me? Respondeu-lhe: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta meus cordeiros. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: Ama-me? E respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Que é a doutrina dos apóstolos, que é a doutrina da tradição, do magistério e da Sagrada Escritura. Uma só. Se você quer seguir a Universal, se você quer seguir a Assembleia, se você quer seguir essas igrejas que não tem pastoreio, que não tem liturgia, que não tem Eucaristia, uma igreja mais de igreja católica tem mais de 2.000 anos, você vai trocar uma igreja de mais de 2.000 anos com uma igreja por tem 100 anos, ou um século, ou um mês, ou um ano, ou 6 anos, ou 6 meses. Você quer trocar uma igreja que tem a Eucaristia, a consagração, a atualização do sacrifício todo dia, salvífico, por uma igrejinha fundo de quintal que não tem nem um altar, consagração? Oh, vamos ser inteligentes, né, meu irmão? Ah, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Sim, Jesus é a igreja. O único caminho, a verdade e a vida é a igreja, porque Cristo é a igreja. Colossenses 18. O verdadeiro caminho, a verdadeira para chegar até Cristo é na sua doutrina, é na sua igreja. É no evangelho que os apóstolos pregaram e deixou a igreja para ensinar. A verdade está na igreja, Efésios 3:10. Você vai conhecer a verdade pela igreja. 1 Timóteo 3:15, que é coluna, baluarte da verdade. O apóstolo Paulo fala, caso eu, se eu tardar, se eu ir por engano, se eu se revoltar contra a igreja é coluna sustentável da verdade. O baluarte da verdade. Sem ruga, santa, sem ruga, sem qualquer defeito. Mas santa é repreensível, porque o fundador dela não é Martinho Lutero, não é Edir Macedo, não é Valdomiro Santiago, não é R. Soares, não é etc. Silas Malafaia, não. O fundador dela é Cristo. O pastor dela é Pedro. Tem sucessores, tem liturgia, tem Eucaristia. Porque só quem pode consagrar a Eucaristia é o sacerdote, como vai dizer lá no Velho Testamento até no Novo. Seja louvado o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Sou o servo missionário Roberto. Que esse estudo católico aqui pode abrir sua mente, porque nós estamos. A igreja está caindo, meu irmão. O povo não quer saber mais da igreja. Tô pregando aqui, tô anunciando, não é para tirar a tua fé, mas é para você ter conhecimento e se encher de Deus, meu irmão. Glória a Deus, aleluia.